As perguntas filosóficas nos engrandecem. Nos sentimos como gigantes, porque elas são as perguntas mais elevadas que um ser humano pode se fazer. O que é a vida? O que é o tempo? Qual a origem de todas as coisas? Quem eu sou? Porém, logo após feitas essas perguntas, esbarramos nas respostas. Simplesmente, as respostas não vêm como esperávamos. E aí parece que murchamos, diminuímos de tamanho. Aquele indivíduo que antes se sentia ousado, gigante, agora se vê embaraçado. Como se num estalar de dedos, alguém tivesse tirado o chão de seus pés. É assim que literalmente nos sentimos, sem chão. O impacto é tão grande que rapidamente tentamos nos recompor. E a maneira que encontramos para fazer isso é deixando essas perguntas para lá, esquecendo-as. Embora não seja totalmente possível esquecer esse tipo de questões, porque elas são insistentes e vão continuar nos visitando, cada vez que fugimos delas, aquele nosso lado humano, engrandecido pelas perguntas, começa a se apagar, a entrar em extinção. É um caso triste de se ver, mas esse não pode ser o nosso fim. Porque se por um lado é verdade, as questões filosóficas são estranhas e nos causam repulsa, por outro lado, elas também nos atraem e nos causam fascínio. Ou não foi isso que você sentiu quando se fez aquelas perguntas ousadas? Eu tenho certeza que no seu íntimo você vibrou quando se perguntou quem eu sou, o que é a vida, qual a origem de todas as coisas. E sabe por que você vibrou? Porque você acreditou na pergunta. Ninguém faz uma pergunta sem acreditar na possibilidade de uma resposta, mesmo que não a encontre. E esta é a atração que a filosofia e suas questões nos causam. Quando damos créditos às perguntas filosóficas, acreditamos na possibilidade de descobrir o mundo, na possibilidade de iluminar sentido à nossa existência. Me soa muito contraditório termos que abandonar essa confiança, porque foi por meio dela que surgiu a pergunta. Sem essa confiança inicial, não haveria pergunta. Portanto, não a abandone. Quando as questões surgirem novamente, tenha coragem de retomá-las. Vale aqui o lema do esclarecimento kantiano. Me refiro ao lema proposto pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Ele disse: tenha coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tenha coragem de pensar. Tenha coragem de pensar por si mesmo. Coragem de assumir as tuas questões. Eu sei que a estranheza e o impacto que as questões filosóficas nos provocam, nos apavoram, nos assombram. A sensação de ficar sem chão, ou pior, de se sentir caindo em um abismo, é terrível. Mas não seria melhor assumi-las aos poucos, ao invés de viver fugindo e fingindo que não precisa delas? Aí talvez você me pergunte: e o que eu ganho com isso? O que eu ganho em assumir as questões filosóficas? Olha, eu já te digo de antemão que assumir tais questões não é uma garantia que você encontrará respostas. É claro que, como já foi dito, a própria pergunta acredita na resposta. Mas essa confiança já embutida na pergunta não é necessariamente uma garantia. Todavia, mesmo que não encontremos respostas, algo que eu acho pouco provável, penso que só o fato de perguntar já valeria muito, pois a pergunta em si, acredite, já é grande coisa. Ela tem o poder de nos tirar da ilusão de uma vida adormecida e nos projetar para um mundo de possibilidades. E se, por outro lado, a confiança que depositamos em uma pergunta estiver certa e a gente encontrar alguma centelha de resposta, por menor que ela seja, olha, o tom que eu venho adotando
é o de assumir as questões filosóficas aos poucos, porque a filosofia é uma vida, é um percurso existencial. Se você encontrar respostas, elas vão vir no curso da vida, no viver, em suas experiências. Não faça da estranheza da filosofia um monstro, porque, na verdade, é a sua estranheza que nos atrai. Não desista da filosofia.